Se existe um fato incontestável na cultura pop nas últimas 3 décadas, este é: os Simpsons sabem das coisas. É mesmo, é? Desde sua estreia na televisão em 17 de dezembro de 1989, o desenho animado criado por Matt Groening ainda consegue se manter relevante e capaz de provocar fortes reações no público. Mas não é só a longevidade que chama a atenção, mas a capacidade dessa série compreender e interpretar tão bem o mundo em que vivemos. É como se os Simpsons tivesse passado no teste do tempo inúmeras vezes, graças a detalhes e informações muito interessantes que surgem de vez em quando em suas cenas. Hoje, mais de 670 episódios depois, existe uma crença entre os fãs que dificilmente será contestada. Os Simpsons conseguem mesmo prever o futuro. Mas será que eles acertam tanto assim? E como eles realizam essas proezas? É o que vamos investigar neste Mitos do Pop. Essa teoria não tem um criador específico, mas olha, não faltam argumentos para comprová-la. As provas foram acumuladas ao longo dos anos e costumam aparecer em listas de sites de cultura pop que acabam repercutindo também na imprensa séria. Mas já em outras ocasiões, dá para dizer que os Simpsons acertou em cheio, antecipando tendências ou acontecimentos importantes do mundo. Bom, a premonição mais alardeada ao longo dos anos eu já mencionei aqui em um episódio do Mitos do Pop. Clique aqui em cima para ver. E essa história só repercute porque carrega uma bela dose de teoria da conspiração. No episódio 179, The City of New York vs Homer Simpson, de 1997, Bart e Lisa estão lendo uma revista cuja capa exibe a palavra New York, o número 9 e 2 prédios que parecem simular o número 11. Quem quiser pode enxergar aí uma referência aos atentados terroristas que atingiram os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. É claro que isso foi uma coincidência infeliz, mas se tornou um prato cheio para os fãs paranoicos que insistem em dizer que os roteiristas de Simpsons já tinham a informação sobre o ataque que ocorreria na cidade 4 anos depois. Essa até eu acredito, hein? Outras coincidências não podem ser exatamente chamadas de previsões, mas ao menos provam que os Simpsons têm certa afinidade com a tendência humana de cometer delitos e sofrer acidentes. No episódio 204 Lord of the Dance de 1998, Homer Simpson rouba gordura da cozinha de restaurantes para vender no mercado negro. Banha usada vale dinheiro? Então minhas artérias estão cheias de ouro puro! Eu estou rico, Apu! Rico! Já na vida real, em 2013, uma quadrilha foi presa nos Estados Unidos acusada do mesmo crime. Nesse mesmo 2013, uma fabricante de alimentos foi acusada de vender produtos com vestígios de carne de cavalo. Um caso semelhante foi sugerido no episódio número 110 de Simpsons, Sweet Seymour Skinner's Badass Song, de 1994. Ufa, consegui, Glória! Recentemente, também foi divulgado que tomates e verduras mutantes surgiram em plantações próximas à usina nuclear de Fukushima, no Japão. Bom, um fenômeno bem parecido ocorreu no desenho em 1999, no episódio 231, A.A. Duh, no qual o Homer cria um híbrido de tomate e tabaco chamado Tomaco. Já em outras ocasiões, as semelhanças entre a realidade e a ficção de Simpsons foram óbvias demais para se ignorar. Em 2003, o artista alemão Roy Horn, da dupla de ilusionistas Siegfried und Roy, foi atacado por um de seus tigres brancos durante um espetáculo. 10 anos antes, um fato semelhante ocorreu com a dupla de mágicos fictícios Gunther e Ernst durante o capítulo 91 de Simpsons, Springfield or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling. Já em 2008, o episódio especial 424, Treehouse of Horror 19, sugeriu que urnas eletrônicas modificadas poderiam computar votos erroneamente na eleição presidencial dos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu em 2012, quando alguns eleitores reclamaram que máquinas defeituosas contabilizaram para o candidato republicano Mitt Romney os votos destinados ao democrata Barack Obama. Mas ainda tem quem faça campanha pelo voto de papel, né? Mas a previsão recente que talvez faça mais sentido ao público brasileiro seja aquela relacionada à fatídica Copa do Mundo de 2014. Certeza que você já tinha apagado isso da sua mente, hein? Bom, no episódio 546, You Don't Have to Live Like a Referee, exibido em março de 2014, Homer é o juiz da final do campeonato entre Brasil e Alemanha. Ele recebe suborno para favorecer a nossa seleção, mas tem uma crise de consciência e muda de ideia, permitindo que a Alemanha ganhe o título, por sorte, pelo placar magro de 2-0. Ah, se tivesse sido só 2-0 na vida real. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Nessa mesma partida, um jogador brasileiro conhecido como El Divo sofre uma grave contusão e sai de maca, morrendo em seguida. Houve quem interpretasse essa cena como uma premonição de que o Neymar sofreria uma grave lesão na Copa, e foi exatamente isso que ocorreu na partida contra a Colômbia. Ainda nesse mesmo episódio, presenciamos outra bola dentro dos Simpsons. Um alto executivo da FIFA é preso por corrupção. De certa forma, isso seria uma espécie de previsão daqueles escândalos que envolveram os dirigentes do órgão máximo do futebol em 2015. Ah, 7-1, todo dia um 7-1. E o maior vexame e humilhação no futebol na sua história. A gente precisa destacar que muito dessa fama de clarividente de Os Simpsons está relacionada à revelação de certos produtos tecnológicos com alguns anos de antecedência. Relógios smart como o Apple Watch, games, simuladores de fazenda e jardinagem, tradutores de linguagem de bebês, Gugu Dada? corretores automáticos de smartphones, comunicação por vídeo e até a onipresença do Google. Tudo isso foi antecipado no desenho de uma forma ou de outra. É verdade, forçando um pouco a barra em alguns casos, mas tudo bem. Há quem diga também que os Simpsons previu não apenas a eleição de Donald Trump, mas também as consequências que isso traria para os Estados Unidos. No episódio 243, Bart to the Future, exibido em 16 de março de 2000, ou seja, 16 anos antes dele ter sido eleito, conhecemos um futuro em que Lisa é eleita a presidente, mas recebe o país falido por causa da gestão de Trump. Inclusive, ela é bem enfática. Herdamos um grande rombo orçamentário do presidente Trump. Aliás, em uma entrevista recente, um roteirista desse episódio explicou que essa cena era coerente com a imagem dos Estados Unidos enlouquecendo. Nos últimos anos, outras notícias importantes também foram previstas pela série animada. Por exemplo, a compra do estúdio Fox pela Disney, que de fato aconteceu neste 2019, foi imaginada pelos roteiristas em 1998, no episódio 208, When You Dish Upon a Star. Já no episódio 181, Lisa Sachs, de 1997, Marge deu um livro para o Bart chamado George Curioso e o Vírus Ebola. Isso ocorreu muitos anos antes da terrível epidemia de Ebola que rolou nos Estados Unidos em 2014. Nossa, tá louco, hein? Se a gente não pensar em teorias da conspiração ou algo sobrenatural, a explicação para tantos acertos é uma só. A equipe de roteiristas de Os Simpsons está sempre muito ligada nas tendências e inovações. Ou seja, mais do que visionários, os criadores do desenho são pessoas muito bem informadas. Isso significa que Os Simpsons é uma eficiente ferramenta para seus autores propagarem tendências que detectam no imaginário popular. De tanto observar o mundo com um olhar crítico, o desenho consegue prever acontecimentos porque aposta em situações com altas probabilidades de ocorrer. E graças à internet, o mundo continua descobrindo outras ocasiões em que a série previu o futuro, na medida em que novos fatos vão acontecendo. Com 30 anos de existência e sem previsão de terminar, é provável que as coincidências com a vida real nunca deixem de ser encontradas nos episódios de Os Simpsons. Ou será que a vida real já está utilizando a família amarela para se inspirar? Seja como for, os Simpsons sabem mesmo das coisas, até daquelas que não aconteceram ainda. E este foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, marcar os seus amigos que são fãs de Simpsons e aproveite para conferir este e mais vídeos no canal do Adoro Cinema no YouTube. Lá você encontra todos os episódios anteriores do Mitos do Pop. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Salada não leva a nada. Eu gosto desse.